noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor. Graça e paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 7. Nosso tempo está bem avançado, então nós precisamos, vamos ver se nós andamos um pouco, né, agora à noite, a respeito da história do Abraão. Destacamos aqui algumas verdades. Atos 7, capítulo 7, versículo 2. Nós vimos hoje que a história de Abraão começa aqui nesse texto e destacamos aos irmãos que quem nos dá esse ponto inicial é Estevão no seu sermão. Esse ponto inicial ele está mostrado de uma maneira ainda que implícita em Gênesis no capítulo 11, no versículo 21, mas não totalmente claro. É Estevão quem vai nos dar essa clareza a respeito da primeira visita ou do chamado de Deus para Abraão, o primeiro chamado de Deus, quando o Senhor, então, diz o texto, é importante as palavras, diz que o Deus da glória apareceu a Abraão. E esse Deus da glória, versículo 3, ele fez um chamado, um importante chamado. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o texto diz assim: e saiu então Abraão da terra dos caldeus. Tudo a ver com o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque o chamado de Abraão é de uma terra para outra terra, terra dos caldeus, a terra de Canaã. Mas não apenas a terra de Canaã, mas sobretudo a um lugar que o Senhor o conduziu depois de muitos anos, que é Moriá. Moriá significa no hebraico o escolhido do Senhor. Moriá é o lugar onde Cristo Jesus foi crucificado. Moriá é um lugar onde o templo de Jerusalém foi erguido. Moriá é um lugar estratégico do ponto de vista de Deus. Tudo que Deus desejava fazer na vida de Abraão tinha um único desejo: conduzi-lo até Moriá. Porque Moriá quer dizer exatamente isso: um homem totalmente para mim. E Deus fez isso. Deus o tirou de terra dos caldeus. Disse aos irmãos, a última vez que estivemos juntos pregando lá na cidade dos irmãos em Umarama, disse aos irmãos que Caldeia no hebraico quer dizer terra das trevas, terra dos demônios. Deus tira Abraão da terra das trevas, da terra dos demônios, e o conduz até Canaã. Canaã, na tipologia bíblica, segundo os estudiosos, ela é símbolo de Cristo Jesus, símbolo da plenitude de Cristo. Canaã é a flor da terra. Canaã foi escolhida pelo próprio Deus. Não dá para a gente fazer isso, não tem como fazer isso agora, senão nós vamos perder muito tempo. Mas se nós pudéssemos ler os textos em que o Senhor mesmo mostra por que Ele escolheu aquela terra, é muito interessante e digno de ser lido por nós no livro de Deuteronômio. E é interessante que ele diz assim: essa terra é uma terra que mana leite e mel. O que o Senhor quer dizer com isso? Que é uma terra de riquezas. Canaã é o lugar mais rico dessa terra. Você sabia disso? Toda a riqueza está em Canaã, do ponto de vista natural. Lá é, do ponto de vista humano, o lugar mais rico dessa terra. Há muita riqueza naquele lugar. Por exemplo, o Mar Morto é um dos lugares mais ricos que existe nessa terra. Do Mar Morto é extraído material que só tem ali para fazer um tipo de determinada peça lá, um material que é feito os aviões. Aquele lugar é extremamente rico. Deus está dizendo: essa terra é uma terra de riquezas, é a flor da terra, é a coroa da terra. Essa terra fala de quem? De Cristo. Porque Paulo diz que Cristo é
toda a riqueza de Deus. Paulo diz, nele estão escondidos todas as riquezas insondáveis de Deus. Então fala de Cristo. E o Senhor tira ele de lá, da terra dos demônios, e leva ele para aquela terra. Irmão, isso é muito significativo, porque fala tudo conosco, porque nós não queremos a história, não estamos atrás da história de Abraão, nós não somos um povo que está atrás de história, e também não viemos aqui para estudar a história. Nós viemos aqui para ver a Cristo. Nosso desejo é ver Ele e os princípios que estão nele. E nós vemos isso muito claramente na vida de Abraão, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim, que nós também estávamos em trevas. Você quer ver? Abre lá 2 Coríntios capítulo 4. Paulo diz que todos nós, todos os seres humanos estão em trevas. E ele coloca de uma maneira muito clara isso aqui em 2 Coríntios 4. E gostaria que os irmãos vissem por quê. Porque Paulo vai nos mostrar aqui, tirados de um lugar e levados para o outro lugar. Sempre está na mente dele isso. Ele nunca perdeu isso de vista e também nós não deveríamos perder quando lemos as Escrituras. Vou mostrar isso para os irmãos. Ele vai dizer aqui, 2 Coríntios 4, no versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Todos os homens estão assim, irmão, nós também estávamos cegos. Se a gente vai conversar com alguma pessoa aí fora, algum ímpio, você diz assim para ele, você precisa de Jesus. Ele vai dizer o que para você? Eu tenho Jesus. Eu tenho a minha religião, né? Eu já sirvo a Deus. Cego no seu entendimento. Ele acha que ele pertence a Deus, mas a Bíblia diz que ele pertence ao diabo. E o diabo cega o entendimento dessa pessoa e faz ela acreditar piamente de que ela realmente é filha de Deus. Está cega. Paulo quem diz, o maligno cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, irmãos? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristianismo, esse dos nossos dias, evangélico, está falido. Assim como está falido o catolicismo dos nossos dias, está tudo falido, porque religião tem um único lugar, falência. Fé cristã não é religião. Fé cristã é uma pessoa, Cristo. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui nesta noite e ele estivesse no meu lugar pregando, que privilégio nós teríamos, não é, irmão? De ouvirmos aquele irmão. Que privilégio poderíamos ouvir aquele irmão, o apóstolo Paulo, segundo a tradição, baixinho, careca, gordinho, olhos esbugalhados, e diz que ele era os estudiosos dizem que ele era um péssimo pregador, não tinha eloquência nenhuma, tanto que um menino que estava sentado em cima da janela caiu, dormiu na pregação dele. Aqui também tem alguns que dormem, né? Caiu. Eu louvo a Deus porque tem gente que dorme, porque eu estou realmente, né, na mesma linha do apóstolo Paulo. Graças a Deus pelos que dormem, não é mesmo? Dormir é resistência, irmão. Dormir é um expediente do ser humano para resistir à palavra de Deus. Ok, mas se quiser dormir, pode dormir também, não tem problema nenhum. A gente não tem problema com isso. Vamos suportar a dificuldade dos irmãos, né? Mas o apóstolo Paulo também era assim. E diz que ele pregava às vezes 2, 3 horas. 2, 3 horas, os irmãos ficavam ali, bebendo do apóstolo Paulo, aquela riqueza que fluía da vida dele. Se ele estivesse aqui nesta noite e nós tivéssemos o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo e perguntar para ele, Paulo, o que é um cristão? Sabe o que ele falaria para nós? Ele iria dizer para nós assim, simples, o cristão é alguém que está dentro de Cristo, em Cristo, a expressão mais predileta dele. Usou não sei quantas vezes na sua epístola, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo para ele era em Cristo. E aí ele diz assim, o cristão é alguém que está em Cristo e alguém que no seu viver diário precisa
permanecer em Cristo. Paulo tinha isso muito claramente na mente dele, irmãos, de tal maneira que ele dizia assim: eu quero ganhar a Cristo. Ele já não tinha? O que você acha, irmão? Irmã, ele já não tinha Cristo? Mas ele diz nas suas epístolas: eu quero ganhar a Cristo. O que ele queria? Ele queria mais e mais de Cristo. E aí ele bota uma vírgula e diz assim: e ser achado nele. Ele já não estava nele? Paulo já não estava nele, irmãos? Sim ou não? Paulo não estava em Cristo, mas ele diz, e ser, esse é o meu maior desejo, e ser achado nele. Ah, irmãos, é diferente. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é ser achado nele. Na segunda-feira, a provação, a tentação, a luta, a dificuldade te encontra onde? Nele. Você é achado nele. Se você é achado nele, você vence. Se você na segunda-feira não é achado nele, você sucumbe diante das provações, das dificuldades e das coisas, porque você não foi achado nele. Mas esse homem, ele sempre estava nele. Esse era o desejo dele. E por isso ele podia dizer algo tão profundo que muitas vezes nós não podemos dizer. Ele dizia assim: em tudo atribulados. Querem ver o que ele falava? Olha lá, 2 Coríntios aqui, capítulo 4. Dá uma olhadinha aqui. Olha que homem aqui. Olha que homem. Nem todos de nós podemos dizer isso, irmão. Sabe por que não podemos dizer? Porque estamos em Cristo, mas não somos achados nele durante os nossos dias. Aí não podemos dizer de maneira nenhuma isso aqui. Isso aqui ele podia dizer, porque o maior desejo dele, a maior luta dele, quando ele se levantava pela manhã, ele dizia assim: penso eu, hoje eu quero ser achado nele. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 9, 8. Em tudo somos atribulados, porém não. Você não pode dizer isso se você não estiver nele. Nós, em tudo somos atribulados, porém em tudo angustiados. Em Cristo tem tribulação, mas em Cristo não tem angústia. Será que nós percebemos isso? Depois ele diz assim: perplexos. Ah, irmão, quantas situações que nós passamos, que ficamos num estado de perplexidade. Não é verdade, irmãos? Quantas coisas acontecem e você fala assim: meu Deus, aquele estado de perplexidade. Paulo diz: perplexos, porém não desanimados. Podemos passar por situações que nos dê essa perplexidade, mas se somos achados nele, podemos olhar uns para os outros e dizer: não desanimados, porque nele não há desânimo. Depois ele diz assim: em tudo nós somos perseguidos, porém nele não desamparados, abatidos, porém nele não destruídos. E aí ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha que homem, irmão, achado nele, e nele levava sempre no seu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, manifestasse no seu corpo no dia a dia. E, amados irmãos, para isso tem que ser achado nele. Se você continuar lendo, você vai ver isso por todo o texto. Olha o versículo 16, ele diz assim: por isso não desanimamos, porque nele não tem desânimo. Sabe por que nós desanimamos? Sabe por que nós ficamos angustiados? Por que ficamos com essa sensação de desamparo, essa sensação de destruição? Por um único motivo: porque naquela hora não somos achados nele. Porque se estivéssemos nele, poderíamos estar passando para a pior desgraça que você possa imaginar. Mas nele estamos num lugar absolutamente seguro. Irmãos, que homem era esse Paulo? Que visão de Cristo Jesus. E ele diz assim: pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompe,
Contudo, o nosso homem interior, qual é o homem interior? O espírito se renova dia a dia. Aí ele diz assim, olha que homem, irmão, só estando nele para dizer isso. Nenhum outro homem fora dele pode dizer isso. Ele diz assim, porque tudo que nós passamos nessa vida, tudo o que você vai passar nessa vida, o que você já passou, o que você há de passar, tudo, ele diz assim, isso é uma leve e momentânea tribulação. Que coisa, irmão. Que homem. Aí ele fala assim, sabe por quê? Porque nada pode ser comparado com o quê? Olha as palavras dele. Com o quê? Com aquilo que está sendo produzido em nós. O quê? O eterno peso de glória. Aí ele bota uma vírgula e diz assim, esse eterno peso de glória é acima de toda comparação. O que é esse eterno peso de glória? O que é esse eterno peso de glória? Cristo Jesus sendo formado dentro de nós, nessa terra. O Cristo que está sendo formado em nós nessa terra, pelas lutas e pelas dificuldades, nada. Eu tenho pedido isso tanto ao Senhor, irmãos. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda. Tenho tantos medos como você também tem. E tenho dito para Ele, Senhor, me liberta de todos os meus medos. Porque o Senhor tem uma mão tão amorosa, tão maravilhosa. Vai fundo em mim, Senhor. Tira tudo que precisa ser tirado para que eu seja totalmente seu. Irmãos, nós podemos fazer essa oração para o Senhor? Podemos, porque a sua mão é amorosa. Não precisamos nos preocupar com nada que vai vir, porque o nosso Senhor, Ele tem uma mão doce, Ele tem uma mão cuidadosa, e Ele nunca nos dá algo além do que nós podemos suportar. Aí ele diz assim, olha só, nunca estou olhando para as coisas que se veem. Que homem! Ele nunca estava com os seus olhos nas coisas que se veem, porque ele diz, mas nas que se não veem, as espirituais, as celestiais, as eternas. Aí ele diz assim, porque as que vêm são temporais, e as que não se veem são... Que glória a vida desse apóstolo Paulo. Aí ele diz assim no versículo 6, nós que estávamos em trevas, ele diz assim, Deus fez um milagre, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo aqui, em algum determinado momento de nossa vida, o Deus da glória apareceu para nós. Todo cristão que realmente nasceu de novo teve que passar pela mesma experiência do nosso pai Abraão. O Deus da glória, num determinado momento, apareceu para nós. Para quê? Aí ele vai dizer, mesma coisa que Deus disse para Abraão. Ele vai dizer assim, o que vem em seguida, meus irmãos? O que vem em seguida? Que palavrinha que vem aí? Depois do texto? Está todo mundo com sono, né? Para. Preposição. Para, irmão, nessa palavra, porque é importante. Para quê? Para a iluminação, poderíamos colocar assim, ou revelação do conhecimento do Deus da glória, na face de quem? Do que ele está falando aqui para nós? Do que nós temos falado aqui todo dia para os irmãos. Porque esse homem nunca perdia de vista o foco. A gente se distrai, mas esse homem aqui não. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está comprometido com uma única coisa, daqueles que ele tirou das trevas, da terra dos demônios, lá de Ur dos Caldeus. O Espírito Santo está comprometido com uma coisa só: abrir os olhos desses homens e dessas mulheres, para que eles vejam mais e mais
e mais da glória de Deus na face de Cristo, e sejam o quê? Capítulo 3, versículo 18. Bíblia interpretando a Bíblia. Assim nós estamos absolutamente seguros. Não colocamos a nossa cabeça e nem os nossos instrumentos. Ficamos sempre na Bíblia e assim estamos seguros. Porque o Espírito Santo tem compromisso com a sua palavra revelada. Olha o que ele diz no versículo 3:18, ele diz assim: e todos nós, quem? Os que foram tirados de Ur dos Caldeus, que foram tirados das terras das trevas, do império das trevas. Não é isso que ele usa em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que ele diz que nós fomos tirados das trevas, do império das trevas. Em todos nós que fomos tirados de lá, que tivemos o véu tirado, pelo menos esse véu inicial. Ele vai dizer assim: fazemos o quê? Com o rosto desvendado, contemplando o quê? Como por um espelho, grave essa palavra, espelho. A glória do Senhor não perde de vista. O que acontece conosco? Qual é o resultado, irmãos e irmãs? Que diz aí? Qual é o resultado? Você não melhora. Você é transformado. Por que nós damos tanta ênfase em palavras? Porque nós usamos as palavras bíblicas. Não tem um versículo na Bíblia que diz, do nosso ponto de vista, que a gente melhora. Ser humano é um caso perdido. Ser humano não melhora. E depois dos 30 anos, mas não melhora nada mesmo. O que você tinha para dar uma melhoradinha era até os 30 anos. Depois dos 30 anos, é caso extremamente perdido. Está convencido disso? Pela psicologia, minha esposa está aí, você pode perguntar para ela, ela é psicóloga. Pela psicologia, não tem nenhuma possibilidade. Mas a Bíblia diz assim: quando nós o contemplamos, somos transformados. Como? Olha esse Paulo, irmão. De glória em glória. No quê? Na sua imagem. Quem faz isso? Como pelo Senhor, o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Para nós tem esperança, para esse povo do mundo, não. Se nós temos uma atitude correta diante do espelho, somos transformados. O que é o espelho, irmãos? A lei do Senhor. Vamos ver o que é o espelho? A lei do Senhor. Muito bem, irmão Cerosino. Vamos, a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A sua palavra. Pega lá, irmão, Tiago capítulo 1. Dá uma olhadinha lá, Tiago 1. Confere aí na sua Bíblia o que é o espelho. No Antigo Testamento, a palavra de Deus era chamada de a lei do Senhor. No Novo Testamento, a palavra de Deus. Aí ele diz assim, dá uma olhadinha aí, Tiago capítulo 1. Olha que texto maravilhoso, Tiago 1. Eu vou correr um pouquinho hoje, tá, irmãos? Porque eu quero tocar em algumas coisas, senão não vai dar tempo. Eu acho que é importante. Até aqui, nós ficamos lidando com a limpeza. Agora nós queremos tratar de outras coisas. Até aqui você viu que o Espírito nos impediu de avançar, porque ele estava tratando com a questão de limpeza. Agora nós vamos avançar em outras coisas. Presta atenção no que ele diz. Por isso que eu falo para os irmãos, é importante caminharmos, porque se não caminharmos, não avançamos. Isso é um princípio bíblico. Grave uma coisa no seu coração, amado irmão. Deus é um Deus de princípios. Ele não muda. Não é assim que diz? O Deus que agiu no Antigo Testamento tem os mesmos princípios. É o Jeová do Novo Testamento, Jesus Cristo, tem o mesmo princípio. Ele não muda. Você pode sapatear, você pode fazer birra, você pode fazer chantagem, você pode fazer biquinho, você pode fazer o que você quiser. Ele não muda. Ele tem princípios. Ou somos transformados, ou ele não avança conosco. Ou pelo menos, nós não avançamos com ele.
Está muito claro isso no Novo Testamento. E aí ele vai, e tanto no Velho também. E ele vai dizer assim no Tiago capítulo 1, olha aí o que é o espelho, versículo 23. Tiago 1, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, está falando do que, amados irmãos? Da palavra. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho. Bíblia interpretando Bíblia. Primeira regra de hermenêutica. Bíblia se interpreta com a Bíblia e nunca com a sua cabeça e nem com a sua imaginação. Primeira regra, importantíssima. O que é o espelho? A palavra de Deus. Lá naquele quarto que eu estou, lá no quarto dos irmãos, tem um espelho assim bem antigo. Ele tem uma moldura que foi feita nele preta, assim, ó, de fora a fora. Uma moldura preta. Interessante. Mas eu, quando vou diante daquele espelho, eu nunca fico olhando a moldura. Eu olho o espelho, porque eu quero me ver diante do espelho. O espelho tem uma finalidade: mostrar você. A palavra de Deus tem uma dupla função, e nunca percamos isso de vista. Qual é a dupla função da palavra de Deus? A dupla função da palavra de Deus é, volta lá no texto de 2, não precisa voltar não, volta na mente. O texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: como por espelho contemplamos o Senhor. A primeira função da palavra de Deus é mostrar a Cristo. A segunda função da palavra de Deus é mostrar a nós mesmos. Quando nós contemplamos a Cristo, nós vemos a nós mesmos. Por isso que o irmão Paulo Serosino disse isso. Que quando nós estamos contemplando a palavra de Deus, nós estamos nos vendo. Claro. Se nós estamos vendo Cristo, nós estamos nos vendo. Se nós não estamos vendo Cristo, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a nós mesmos. Aí, meu filho, aí é autoavaliação, aí é introspecção, aí não vale nada, porque dependendo de quem for, vai ter um conceito de si elevado, dependendo de quem for, dependendo da história de vida da pessoa, tem um outro conceito de si, aí depende do conceito de si que cada um tem de si, aí é uma bagunça eterna. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós o vemos, a sua beleza, a sua formosura. Tiago diz, olha que complementa os dois, porque o mesmo Espírito Santo que levantou Paulo para dizer assim, o espelho mostra a Cristo Jesus, e Tiago vem dizer assim, o espelho mostra a nós mesmos. Que complemento maravilhoso. Agora escute, ele mostrou a você o que ele espera de você? Respostas. Amados irmãos, aqui está um grave erro que vamos pontuar, que penso que começou com Santo Agostinho, um teólogo que eu respeito muito. Santo Agostinho dizia assim, uma verdade, mas é um lado da verdade. Ele dizia assim, tudo o que Deus for fazer, Ele fará sim, se Ele o quiser. É uma verdade. Mas, amados irmãos, tem alguns irmãos que têm dito por aí assim, o que Deus vai fazer na minha vida, Ele vai fazer, e não depende de mim. Mentira. Mentira, mentira, mentira. O que Deus vai fazer na nossa vida depende da nossa resposta. Se nós não respondermos a Ele, Ele não vai fazer nada na nossa vida. Ele nos salvou, sim, na regeneração. Ele nos salvou. Lá na regeneração, Ele fez tudo, você não fez nada. Do ponto de vista natural, explica o espiritual. Quem de nós escolheu nascer? Ninguém, não é? Foi uma escolha de quem? De papai e de mamãe. Foi a escolha deles. Ninguém escolheu nascer. Regeneração, ninguém escolhe nascer. Agora, depois que nasce, escolhe. Então, nasceu um dos meus filhos. Primeiro dia de vida. Juliana colocava num peito. O bichinho não pegava. Juliana colocava naquele peito. Não pegava. Aí ela pegou e botou no outro peito. Ele pegou. Primeiro dia de vida, já escolhendo qual peito que ele quer. Eu olhei para aquele menino e disse, eu estou perdido, Jesus, esse vai ter vontade forte. Tem misericórdia de mim. Não deu outra vontade forte. Só ele. Só ele que tem vontade forte. Todos nós. Quando nós nascemos de novo, a partir do primeiro dia que você nasceu de novo, você já começa a escolher.
Se Deus fala com você, porque é assim, amado irmão, Deus fala com você. Paulo Cerozinho estava contando hoje uma ilustração para nós na mesa, achei muito interessante, mas vamos deixar de lado, né, Paulo? Porque não serve para nada naquele lado daquele irmão. Meu Deus, que coisa horrível. Ele usou um texto totalmente fora e fez uma salada maravilhosa, né, para ele. Mas é assim, o que acontece? Nascemos de novo, o Senhor nos deu a palavra, irmão, é assim. O Senhor te deu a palavra, você nasceu de novo, Ele começa a falar com você. Porque agora você começa a escolher. Ele fala com você. Ele te traz revelação do Filho dele. Ilumina no teu espírito. Você recebeu a palavra. Pronto, agora o que ele quer? Ele diz assim: toda planta que botar o teu pé vai ser teu. Não vamos ter tempo, eu ia fazer isso, mas nós não vamos ter tempo de analisar aquele texto. Nós íamos pegar todo o livro de Josué. Eu ia mostrar para os irmãos numa manhã o livro de Josué na perspectiva de Cristo. É maravilhoso, até porque, não sei se você sabe, Josué, no hebraico, é Jesus. Jesus é grego. Se você pegasse Jesus e traduzisse para o hebraico, seria Josué. Se você pegasse Josué, que é hebraico, e traduzisse para o grego, no Novo Testamento, seria Jesus. Maravilhoso. Irmão, o livro de Josué é uma riqueza maravilhosa. Precisamos ler e reler aquele livro. Mas é interessante que ele começa dizendo assim para Josué: Josué, dispõe agora, atravessa o Jordão. Ele diz assim: todo lugar que colocar a planta do vosso pé, esse lugar será teu. Para eles passarem o Jordão estava cheio, eles tinham que botar o pé. A hora que eles botaram o pé, o Jordão retrocedeu. Quem botou o pé? Os sacerdotes. Há um princípio espiritual, não vamos entrar. Botou o pé, a água retrocedeu até a cidade de Adão. Os sacerdotes ficaram no meio, o povo passou. Depois vai conquistar Jericó. O que tem que fazer? Deus disse, tem que rodar Jericó e tem que botar o pé dentro dela. Por que Deus manda botar o pé? Porque se a cidade não fosse, ou a terra de Canaã não fosse uma terra coberta de inimigos, não precisava mandar o pé, era só chegar e tomar. Mas a cidade tem muitos inimigos. Só para você ter uma ideia, irmão, a terra de Canaã, ela é uma terra montanhosa, essa palavra sempre me pega. É uma terra montanhosa, ela tem muita montanha que vai dela de um ponto ao outro ponto. Em cima dessa montanha existe 31 cidades fortificadas, ou melhor, existiam 31 cidades fortificadas. Tinha que conquistar todas as cidades fortificadas. Do ponto de vista natural, impossível. Deus diz assim: bota o pé. O que quer dizer então bota o pé? Creia na minha palavra, eu vou dar a cidade para você. Isso é botar o pé. O Senhor diz assim: é isso que eu quero de você. Agora você responde: mas não vai dar. E agora, o que eu vou fazer? O Senhor diz assim: para de sonegar impostos. Mas não dá, todo mundo sonega, se eu sonegar impostos vai falir. Então fale. Mas nós não vivemos assim. Por quê? Porque nós não temos fé. Porque nós achamos que o nosso Deus não é um Deus que nos cobre na sua palavra. Ele disse: para. Se ele falou para, você bota o pé. Parei, Senhor Jesus. Agora é contigo. E sabe o que aconteceu com muitos irmãos? Conheço muitas histórias. Faliram. Mas depois o Senhor cuidou e providenciou outras coisas. E hoje vive de maneira agradável ao seu Deus. Mas nós não fazemos assim. Aí nós não crescemos, vivemos a nossa vida toda com maracutaia e com esquemas. Esquemas e mais esquemas para ganhar dinheiro. O nosso Deus não tem esquema. O nosso Deus é o Deus da verdade. E se andamos com Ele, Ele vai arrancar de nós, se quisermos, todos os esquemas. O nosso Deus diz assim para o homem: não fala assim mais com a sua mulher. Você diz assim: mas eu não consigo, quando eu vejo já falei. Mas você diz: Senhor, a partir de agora eu vou mudar o meu jeito de falar com ela. Bota o pé, Ele te dá graça e você começa a ter um outro jeito. A mulher, a mesma coisa. O Senhor fala para ela: para com esse tipo de comportamento dentro da sua casa. Você não está vendo que está sendo prejudicial para os seus filhos? Mas eu não consigo. Quando vejo, é mais forte que eu. Já fiz. O Senhor diz: bota o pé. Eu não estou falando com você. Bota o pé, eu te sustento, você vai conseguir. É assim que funciona, irmãos. O Senhor fala conosco, nós botamos o pé e nos esforçamos. Paulo diz assim: eu me esforço sobremaneira em tudo. Que interessante isso, né? Aí você fala assim: mas se esforçar é legalismo. É verdade. Há um povo no meio evangélico que tudo é legalismo.
Tudo é legalismo, isso é legalismo, isso é legalismo, isso é legalismo, é legalismo e tudo é legalismo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Quando não é legalismo, vou te dar a dica para você quando não é legalismo. O Senhor falou com você, você bota o pé e se esforça. O teu esforço é baseado no que o Senhor falou. Isso não é legalismo. Sabe o que é isso? É resposta ao Deus que diz. É fé no Deus que diz. E quando você crê no Deus que diz, você é transformado. Então vamos voltar ao texto de Paulo. Contemplamos o Senhor, vemos a sua glória, vemos a nós mesmos. Ele nos mostra os nossos pecados, porque Ele vai mostrar. O Senhor tem mostrado para você nesses dias, irmão, algumas coisas? Tem ou não? Não tem nada? Então eu vou te dar o benefício da dúvida, como diz Ariovaldo Ramos. Vocês gostam de ouvir, né, o Ariovaldo Ramos, né? Ele sempre fala isso, vou te dar o benefício da dúvida. Qual é o benefício da dúvida? Sabe qual é? Ou você não é uma nova criatura, ou você está tão distante de Deus como nova criatura, está tão duro, mas tão duro, que desenvolveu aquilo que Hebreus capítulo 3, versículo 17 fala. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado, irmãos, não se desenvolvam em vocês um perverso coração de incredulidade. Aí não consegue ouvir nada, porque o Senhor está revelando, mas com Ele, nada. Por quê? Benefício da dúvida. Ou você realmente não é uma nova criatura, você é um enganado, um iludido, um convencido. Talvez o teu pai fez esse bom trabalho com você quando você era criança. Falou de Jesus para você e em seguida fez você fazer uma oraçãozinha recebendo a Jesus. Mas você não nasceu de novo ainda. Porque a vida atesta que não nasceu. Porque quem nasceu de novo tem que ter frutos. Aqueles que nasceram de novo têm que ter um caminho de transformação. Agora, é possível que no meio desse andar com o Senhor, por negligência, porque o Senhor fala e nós não obedecemos, o Senhor fala e nós não obedecemos, o Senhor fala, nós não obedecemos. É simples, irmão. Grave uma coisa no seu coração: pecar não é verbo para nós. Pecar não é verbo para nós cristãos. Para nós cristãos, pecar é um processo de endurecimento do nosso coração. Se o Senhor falou com você hoje, e se você continuar nesse pecado hoje, amanhã, e continuar assim, sabe o que vai acontecer com você? Batata. O que vai acontecer comigo? Batata. Meu coração vai se endurecer. Pecado endurece o coração, por isso não podemos brincar com o pecado. Não podemos, foi o que o pessoal do deserto fez. Paulo, o Hebreus diz assim, o irmão que escreveu aos Hebreus, ele diz assim: a palavra lhe foi anunciada, mas eles não fizeram o quê? Acolheram com fé. Agora, volta no texto de Tiago que você está e olha aí o versículo 19. Estou correndo, irmão, por causa do tempo. Eu gostaria tanto de entrar em algumas coisas, por isso que eu estou correndo. Para que amanhã fiquemos liberados para outras coisas, né? Diz assim, 19: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21, presta atenção nesse texto. Portanto, aí é uma conclusão. Ele diz: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de 4 reuniões aqui. O Espírito Santo fez a gente ficar nessa primeira parte. Você percebeu como a gente perde tempo quando nós seguimos nos nossos caminhos errados? Tivemos que ficar 4 reuniões. E nós poderíamos ter tido 4 reuniões de muita revelação da glória de Cristo. Isso nós não pensamos. Aí a gente tem que ficar em 4 reuniões falando de Cristo e de muito pecado. Cristo e de muito pecado. Cristo e de muito pecado. Por quê? Porque o Espírito, como disse aos irmãos, ele tem princípios. Ele não vai contra os princípios dele. Se não houver limpeza, se não houver purificação, se não houver um quebrantamento diante dele, ele não pode continuar. Agora é óbvio, você vai falar assim, mas todo mundo fez isso? Irmão, não são todos, nós sabemos, mas o Espírito Santo tem feito isso em alguns aqui.
Tem, porque nós já temos conversado nos bastidores com alguns irmãos. Nós temos visto falar de Deus na vida dos irmãos. O Espírito Santo tem purificado alguns. Agora, nesses que durante 4 ministrações não ficaram dispersos, estes irmãos e estas irmãs receberão mais do nosso Senhor, porque Ele tem princípios. A gente não pensa nisso, mas deveria pensar. Para parar de achar que esse momento aqui é qualquer coisa, porque não é. Porque nós falamos que o nosso Deus está aqui. Nós falamos que onde tem 2 ou 3, Jesus está no nosso meio. Se Jesus está no nosso meio, irmão, então esse lugar aqui é muito importante. No momento em que nós estamos reunidos, se o nosso sumo sacerdote de Apocalipse capítulo 1, aquele que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos, suas vestes como de um sacerdote e de um rei, cinto de ouro, e a Bíblia diz que ele passeia no meio da sua igreja, se ele está passeando no nosso meio, quando nós estamos reunidos, então esse momento é de extrema importância. Mas nós ficamos negligentes, displicentes, dispersos. Perdemos o quê? Perdemos a sua bênção, Ele mesmo. E vamos sair daqui como? Com pouco. Mas tem alguns que sairão daqui com muitos, porque estiveram como Maria aos seus pés, desejosos de ouvir o Senhor. Mas aqueles que estavam inquietos, com muitas fontes de inquietação, perderam e sairão daqui com pouco. Culpa de quem? Do Moisés? Culpa de quem? Do profeta? Culpa de quem? Da palavra? Culpa de quem? Minha? Culpa de quem, irmão? Nossa, porque a nossa atitude não é correta diante do nosso Senhor que está no nosso meio. Amados irmãos, se não cair a ficha, vai ficar muito difícil para você. Porque, irmão, Deus pode te dar muitas bênçãos. É o que você quer? Bênçãos. Você quer um casamento? Ele te dá. Você quer dinheiro? Ele te dá. Deus pode te dar muitas bênçãos. Só quero dizer uma coisa para você, especialmente dinheiro não é indicador de que o Senhor está contente com você. Porque tem muitos irmãos que acham que porque o outro está tendo muito, então, nossa, aquele irmão deve estar realmente vivendo algo com o Senhor, né? Porque o Senhor tem dado tanto para ele e para mim dá tão pouco. Bota uma coisa na sua mente, irmão. As riquezas não são materiais. As riquezas são espirituais. Há irmãos muito pobrezinhos, mas muito ricos. Quando você senta com eles, não sabe falar nem o português direito, mas vaza a Cristo. Que riqueza é sentar junto com esses irmãos e conversarem com eles. Mas há outros irmãos do Senhor, tem muita condição, muita escolaridade e muita carnalidade e muita arrogância e muita prepotência, não consegue abaixar serviço para dizer: fala, Senhor, através do teu vaso. Colhemos, irmãos, colhemos. Que o Espírito Santo fale com você e corrija essa tua disposição errada, para que você possa avançar com Ele, você, a sua casa. Porque até quando, irmão, você vai ficar levando as lambadas que você leva? Porque é simples, o pastor tem na sua mão 2 coisas. O que o nosso pastor tem na sua mão? Sua vara e o cajado. Mas a gente não pensa nisso, não é? A gente acha que o pregador é que é duro. Não, irmão, não. O pastor tem a sua vara e o seu cajado. O cajado serve para quê, irmão? O cajado serve para mostrar o caminho. Quando a ovelha é obediente e segue o cajado do pastor, vai numa boa, seguindo o pastor, graças ao Senhor. Ela só precisa do cajado, mas ele também tem uma vara. Quando essa ovelhazinha é rebelde, porque tem. Ovelha rebelde, todos nós somos. Mas depende. Tem alguns que estão respondendo mais ao Senhor. Tem irmãos e tem irmãs que estão levando mais a sério ao Senhor, por isso crescem mais. Estes,
O cajado está sendo uma bênção na vida deles. Mas tem alguns que resistem à voz do Senhor. Resiste, resiste, resiste. Então o cajado não entra, vai ter que entrar primeiro a vara. Ele bate, bate, bate. Em alguns casos, diz o irmão Philip Keller no seu livro Nada Me Faltará sobre as ovelhas. Ele diz assim, em alguns casos, eu que sou pastor, preciso quebrar as pernas das minhas ovelhas. Quantos irmãos manquetola, não é? Quebrados, e está moído, mas não se rende. Tem uma palavra de Deus para você. Até quando a vara ficará no teu lombo? Arrependa-te, amado irmão. Dá o passo que a vara sai e entra o cajado da direção para te conduzir. Porque Ele te comprou para te conduzir e não para te largar. Ele não vai te largar. Ele não vai te largar. Se Ele te comprou, porque se você não é dele, aí então a conversa é diferente. Ele não está nem aí para você. Ele vai cuidar de você como uma criatura, como Ele cuida de todas as criaturas. Agora, se você faz parte da igreja dele, você foi comprado com sangue. Ele não vai te largar até você aprender uma lição importante. Te salvei para ser totalmente meu. Que lição preciosa. Mas nós resistimos. Então, a palavra de Deus falou. O que falou com você? Alguma coisa? Dá o passo. Por quê? Agora vamos ver a segunda parte, que agora o Espírito Santo quer nos levar a essa segunda parte. Que diz a segunda parte? Pai amado, já são 9h30. Que diz a segunda? O nosso tempo está voando, né? Está voando nosso tempo. Que diz a segunda parte? Vamos só mais um pouquinho na segunda parte, então. Diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa. Nós já fomos salvos no nosso espírito, já. O Senhor já salvou o nosso espírito. Agora Ele está salvando a nossa alma. E quando Ele voltar na sua glória, Ele salvará o nosso corpo. Então, todo o trabalhar de Deus, diz o Tiago aqui. A palavra aqui não é espírito, a palavra aqui no grego é alma. Diz que o Senhor está salvando a nossa alma. O que é a alma? A alma é mente, emoções e vontade. Toda a revelação de Cristo para nós tem uma finalidade: salvar a nossa alma, salvar a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Para quê? Para que possamos ser dele e totalmente dele. Explicamos isso aos irmãos. Nós temos uma mente que é um ninho de pensamentos. Pensamentos confusos, pensamentos errados, pensamentos ansiosos, pensamentos corrompidos, muitos pensamentos. Muitos deles, como disse hoje aos irmãos, baseado na Bíblia, que aprendemos com muitas fontes, mas que não é segundo Cristo. Estes pensamentos, se eles não são transformados, se eles não são renovados, se eles não são mudados, você se tornará um escravo da sua emoção. Então, o que é santificação? Vamos botar para os irmãos a santificação aqui, ó, nesse plano, e aí desenvolvemos. O que é santificação? Santificação é pensamentos transformados, emoção ajustada e vontade quebrantada. Então Ele transforma os nossos pensamentos. São muitos pensamentos que por toda a nossa vida Ele vai estar transformando, se nós permitirmos. Se não permitirmos, não vai acontecer nada com a gente. Ficaremos os mesmos. Aí Ele vai transformando os nossos pensamentos. Os pensamentos estão sendo transformados, então a emoção vai sendo transformada. Se não, se o pensamento não é transformado, a pessoa é cativa da emoção. Como é que ela fica? Um eletrocardiograma. Como é um eletrocardiograma de uma pessoa viva, Ricardo? O médico. Nós somos assim, toda hora, aqui, aqui. Aí você fala assim, nós temos esse costume de dizer assim, né? Fulano tem dia que está bem, tem dia que não está bem, mas todos nós somos assim, em grau maior ou grau menor. Ninguém escapa disso. Um dia está bem, um dia cumprimenta todo mundo, outro dia está de cara virada, não olha para ninguém. Às vezes é uma semana, um mês. Vocês têm pessoas assim no nosso meio que isso fica bem claro, né? Todos nós somos assim, mas tem alguns que isso é escancarado, né? Aí você fala assim, aí você já começa a julgar a pessoa. Cuidado, irmão. A pessoa como você tem dificuldade. Ela precisa ser transformada.
como você também, como eu. Então não posso julgar meu irmão e nem minha irmã. Eu tenho que orar pelo meu irmão e pela minha irmã, para que o Senhor o conquiste e o transforme. Por isso o Senhor nos colocou junto, não para nos julgarmos, mas para orarmos uns pelos outros e sermos canais de transformação na vida uns dos outros. Mas é assim que nós ficamos. Um bipolar. Palavrinha muito conhecida nos nossos dias. Bipolar. Bipolar não é uma doença emocional. Bipolar é uma doença espiritual. Os psicólogos pegaram essa palavra como uma doença emocional, mas bipolaridade é uma doença espiritual. É uma doença do homem. O homem é bipolar. Tá certo que na psicologia existe aí a explicação para as pessoas bipolares. Sim, há uma degeneração muito maior das suas emoções, que não é o caso de muitos irmãos aqui, nós não estamos falando disso, e não há necessidade de tomar remédio, mas tem muitos irmãos que precisam tomar remédio, que precisam viver à base dos remédios. Sim, há uma necessidade para alguns irmãos, mas se for respondendo o Espírito Santo, vai perder o remédio. Sim, uma vez preguei num lugar, em Curitiba, terminei de pregar em Curitiba, uma médica chegou para mim e me chamou no canto e me deu uma dura e disse: você não pode dizer isso que você falou, as pessoas têm necessidade de remédio. Eu olhei bem para ela com muita graça do Senhor e disse para ela: qual é a tua profissão? Ela disse: eu sou doutora. Eu falei: pois muito bem, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu falo o que o meu Senhor tem ganhado no meu coração. Eu não disse que as pessoas não têm necessidade de remédio. Em nenhum momento eu falei isso. Eu mostrei claro que há pessoas que precisam tomar remédio. Cristãos, muitos tomam remédio. Precisam, é químico, é doença. Eu não falei que não precisa, minha irmã. O que eu disse é que se essas pessoas forem respondendo a Cristo, forem respondendo ao que Jesus vai falando com elas, elas não vão precisar mais de remédio daqui 4, 5, 10 anos. O que eu falei de errado, minha irmã? Aí eu não sei por que ela começou a chorar. Eu acho que ela tomava remédio. Eu não tenho nenhum problema, irmão, com isso. Eu estou deixando bem claro. Eu estou deixando bem claro aos irmãos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Há necessidade de alguns irmãos tomarem remédio. Estou deixando bem claro. É uma doença. Há necessidade. Mas se esse irmão e se essa irmã se entregar a Cristo e começar a obedecer o que Cristo tem falado, essa pessoa vai sendo curada de glória e glória, vai sendo transformada de glória e glória. Quando chegar aqui 4, 5 anos, vai chegar uma hora que está aprendendo a andar com Jesus, não mais emocionalmente, não é mais um ser emocional. Os pensamentos já estão bem transformados, os pensamentos já estão bem mudados, renovados, os pensamentos são outros, o Espírito transforma a mente das pessoas. Paulo diz assim, falamos isso hoje na mesa, Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Ele disse isso aos Coríntios. Aí os cristãos, alguns teólogos, alguns pastores, respeitam os irmãos, mas eu estou pregando, eu tenho que colocar o que eu creio. Tá certo, irmão? Eu estou partilhando, eu tenho que colocar para os irmãos o que eu creio, o que o Senhor tem ganhado no meu coração. Eu não posso falar do que eu não creio. Eu não posso falar, eu tenho que falar do que Deus ganhou no meu coração. Se eu vivo ou não, isso é uma coisa que eu tenho que tratar com o Senhor. Mas eu tenho que botar o que eu creio. Alguns teólogos dizem assim, que Paulo estava falando de todos, como que dizendo assim: todos nós que nascemos de novo temos a mente de Cristo. Mentira, isso não é verdade, isso é conversa de teólogo. Eu leio teólogo. Sim, eu leio. Leio muitos bons teólogos. Só que quando o teólogo fala uma coisa que eu não tenho como algo que tenho ganhado do Senhor, não posso aceitar isso, porque não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Quem são os nós? Paulo e seus cooperadores. Mas ele diz assim: mas vós, Coríntios, sois carnais, meninos,
Vocês não têm a mente de Cristo, porque se vocês tivessem a mente de Cristo, vocês não viveriam do jeito que vocês vivem. Então, quanto mais o Espírito nos transforma pela revelação do Cristo e da sua palavra, mais a mente é transformada, mais a gente aprende a andar em estabilidade. É isso que Deus quer de nós. Você quer ver? Abra 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O que diz em 2 Tessalonicenses 3, 5? Olha que texto mais rico. Na verdade, esse texto é uma oração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Tessalônica. Olha o que ele diz nesse texto. Algum irmão lê para mim esse texto bem alto? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. A oração de Paulo pelos irmãos de Tessalônica. O que diz aí? O Senhor vos conduza o vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo. Cristo é o quê? Um eletrocardiograma? Cristo é bipolar? Cristo ele é? Isso é possível de acontecer na vida do ser humano? Se você falar que não é, você está com problema. Porque nós temos exemplos. Onde está o exemplo na palavra de Deus de um homem constante? Você fala, você é? Isso é problema meu com Deus. Isso aqui não é lugar de terapia. Isso aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo, que assim acorda todo mundo. Aqui não é lugar de falar de mim. Isso aqui não é terapia em grupo. Estou aqui para falar de mim. Ué? A pessoa que tem que ser vista aqui não sou eu, não. Se eu estou sendo visto aqui, tem uma coisa errada. Quanto menos eu aparecer, melhor. Quem tem que aparecer aqui é quem? O Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é constante. E você? Pode deixar que Ele está cuidando de mim, irmão. Você pode saber que Ele lida comigo. Ele me trata como trata você. Então, o foco aqui não sou eu, o foco aqui é Ele. Mas vamos pegar um irmão que se tornou para nós, 1 Timóteo capítulo 1. Ele diz, o Senhor me salvou. Para quê? Para que eu me tornasse um modelo para todos aqueles que creem. Olha o Paulo. O que o Paulo diz? O que o Paulo diz da sua vida? Ele diz assim em Filipenses capítulo 4. Abre lá. Não vamos continuar com Abraão, não vai dar para falar de Abraão. Porque nosso tempo já estourou. Vamos terminar aqui. Filipenses capítulo 4. Amanhã, se Deus quiser, nós falamos do Abraão. Filipenses 4. Nós seguimos a Cristo, irmão. Eu preciso estar aqui em cima na dispensação do Senhor. Na orientação do Senhor. O Senhor vai orientando. Se Ele quer que vá para lá, nós vamos. Se Ele não quer que vá para lá, a gente fica. Então o Senhor não queria que seguíssemos com Abraão. O Senhor quer que fiquemos aqui. Amanhã a gente continua com Abraão. Se Deus nos permitir. Filipenses capítulo 4. O que Paulo diz lá? Que texto desse homem, né? Filipenses capítulo 4. Ele diz assim, versículo... Você vai ver, irmão, que se você ler todo esse texto de Filipenses capítulo 4, ele toca nas coisas que nós tocamos aqui. Se você ler, por exemplo, o versículo 4, olha o que ele diz no versículo. Primeiro que ele começa falando de problema entre irmãos. A irmã Evódia, que tinha problema com a irmã Sintique. Ele diz o que para as duas? Pensem concordemente no Senhor. É possível duas pessoas pensarem concordemente no Senhor? Eu fiquei sabendo esses dias, irmãos, de um grupo lá em Joinville, que me marcou o coração. Eu fiquei assim, abismado. Eu estou até agora impactado com a informação que eu recebi de um irmão sobre aqueles irmãos de Joinville. Dizem que é uma igreja de mais de 1.000 membros, tem quase 1.500 membros. Uma igreja de irmãos lá em Joinville. 1.500 membros. Hoje nós falamos de igrejas inchadas, né? Que tem muitas pessoas, mas são inchadas. Mas tem igrejas que são muito grandes e com crescimento saudável. Lá tem um crescimento saudável. Eu quero, uma hora, se o Senhor me permitir, conhecer esses irmãos em Joinville. Dizem que eles são uma igreja muito grande. E o corpo de liderança é muito grande. E dizem que entre os irmãos do corpo de liderança existem